Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Olá, boa tarde. O nosso desejo é que o Senhor já tenha falado contigo através da sua palavra cantada, o texto registrado em Isaías 53. Ele nos mostra que Jesus Cristo, Ele veio assumir a forma humana. Tudo isso para nos dar a sua doce graça como representação. Nós louvamos o Senhor por essa semana e queremos te convidar a neste momento adorar o nome do Senhor. Nós estamos na presença dele ainda que virtualmente. Nós temos motivo de alegria. Veja só o que diz o Salmo 100, Salmo de número 100. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto sagrado, Salmos de número 100. Diz assim a palavra dos Deus: celebrai com júbilo, celebrai com alegria ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia ela dura para sempre, e de geração em geração
a sua fidelidade. O salmista está nos convocando a buscar a presença do Senhor. E ele vai dar os motivos para isso. Veja o versículo 5, que ele nos diz 3 motivos. Ele diz: devemos buscar o Senhor porque Deus é bom. Devemos buscar o Senhor porque Ele é misericordioso. E essa misericórdia do Senhor, ela não dura apenas um breve momento da vida. Ela é diferente da misericórdia dos homens. Ela dura para sempre. E ele termina dizendo que também, de geração em geração, a sua fidelidade, desde o dia que Deus prometeu que iria nos salvar, desde o dia que Ele disse que iria enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente, de geração em geração, Deus tem provado a sua fidelidade. Deus é fiel. Por isso nós vamos parar, nós vamos buscar a presença do Senhor, nós vamos adorar. Eu queria te convidar para, neste momento, ou você mesmo, ou alguém que está próximo a você, se você parou e está em grupo, que você convide alguém, ou que você mesmo puxe a oração e que você exalte o nome do Senhor neste momento. Nós vamos deixar um tempo aqui, 1 minuto, 1 minuto e meio mais ou menos. Você vai perceber pela música, quando você estiver baixando, a gente vai estar encerrando o tempo, para que você adore ao Senhor, para que você reconheça quem Deus é, para que você exalte o nome dele. Faça isso neste momento. Joel, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões! Acordem e chorem! Vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas pareiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto que chora a morte do seu noivo.
Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor, nosso Deus, e orem a Ele pedindo socorro. Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos, as sementes não brotam. Não há colheita de trigo. E os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome. E os bois andam tontos de um lado para o outro porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a Ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a Ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E
alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, me alegrarei, Senhor. Amém. O texto que nós vamos ler hoje é o texto que se encontra em Apocalipse capítulo 3. O texto que vai narrar sobre uma das igrejas que tinha ali na Turquia. O tempo presente aqui é por volta do ano 90 depois de Cristo, aproximadamente 60 anos depois da morte de Cristo. O mundo está vivendo um caos na mão de Domiciliano, que era o imperador de Roma neste momento. E por conta das perseguições, um dos apóstolos, aliás, o último apóstolo, João, aquele que reclinara a cabeça sobre o peito de Jesus na Santa Ceia, o apóstolo amado de Cristo, um dos três que estava com Cristo em três grandes oportunidades, um daqueles que tinha mais aproximação com Cristo, ele que estava em Éfeso na oportunidade como pastor de Éfeso, bispo de Éfeso, ele é condenado por Domiciliano, mas diferente de outros, Domiciliano dá-lhe o privilégio de viver e envia-o para uma ilha que era considerada uma ilha prisão, a ilha de Patmos. João está lá. O texto de Apocalipse é escrito de lá. João está em Patmos e Jesus Cristo aparece a ele e diz a ele que tem uma mensagem para o seu povo, especialmente para 7 igrejas. Isso não quer dizer que esse texto deveria ser lido apenas nessas igrejas, mas era direcionado inicialmente para essas igrejas. Nós estamos aqui diante de uma dessas cartas, uma carta enviada pelo próprio Jesus, por meio de João, para a igreja que se encontrava em Filadélfia. Interessante que Filadélfia era uma cidade nova, uma cidade de aproximadamente 140 anos, e que neste momento ela tem nada mais nada menos do que 70 a 75 anos de reconstruída, uma cidade que tinha sofrido muito com um terremoto e foi reconstruída. A cidade de Filadélfia, pertencente à Turquia, é a cidade que está uma parte do povo do Senhor. Lá esse povo está vivendo, enfrentando as dificuldades do presente momento. Vejamos a carta que Jesus envia para esta igreja. Primeiro ele se identifica. Capítulo 3, versículo 7, vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo. Jesus se identifica, ele é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Primeira coisa que Jesus Cristo faz na carta é se identificar. E ele diz que ele é santo, que ele é a verdade, ele é o verdadeiro, e ele diz que é aquele que tem a chave de Davi. Ele é aquele que tem a chave de acesso a todo poder que pertence ao Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. É assim que Jesus Cristo vai se identificar. Depois no versículo 8, o que temos é Jesus Cristo dizendo o que ele sabe, o que ele conhece dessa igreja. Jesus Cristo conhece a sua igreja. Veja o versículo 8, porque ele vai falar a respeito da igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus irmãos, o que Jesus Cristo afirma saber, conhecer
sobre essa igreja é algo maravilhoso. Ele afirma que conhece aquelas obras e sabia o que aquele povo estava vivendo. E aquele povo estava vivendo debaixo de um momento muito ruim. E eles estavam se sentindo fracos, incapazes. Eles estavam se sentindo tímidos diante daquela situação que eles estavam vivendo. Eles estavam sentindo as suas próprias limitações. No entanto, Jesus Cristo diz: apesar da sua fraqueza, apesar das suas limitações, eu estou abrindo a porta. Olha que promessa que Jesus Cristo diz para eles: eu coloco diante de vocês uma porta aberta e ninguém pode fechar essa porta. Na sequência, Jesus Cristo vai se alegrar neles e vai dizer que eles têm guardado, eles têm vivido a sua palavra. Quando Jesus Cristo diz que eles têm guardado a fé, Jesus Cristo está dizendo: vocês estão, apesar das perseguições, apesar das acusações, apesar da possibilidade de morrer, vocês têm guardado a minha fé. Vocês têm guardado a minha fé. Naquele momento era exigido culto ao imperador, e quem não o cultuasse poderia ser acusado, e sendo acusado pagaria caro por conta disso. E Jesus Cristo diz: vocês têm guardado a minha fé. Versículo 9 acompanha a leitura do texto, que vai dizer: eis que farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Versículo 10 ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que é que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui, junto à igreja de Cristo, havia alguns que se diziam cristãos, havia alguns que se diziam ser da sinagoga de Cristo, mas o próprio Cristo diz: são sinagogas de Satanás. Eles estão em nosso meio, mas não são dos nossos. Eles pertencem a Satanás. É o próprio Jesus que está falando. No meio dessa igreja que recebe elogios do Senhor, aliás, uma das duas igrejas que recebe elogios do Senhor, dentro dela havia cristãos, havia judeus que diziam cristãos, mas que na verdade serviam ao próprio Satanás. O texto nos diz que Jesus Cristo promete a ele: eu vou fazer com que eles se rendam, que eles se prostrem, que eles reconheçam que eu te amei. Porque Jesus Cristo promete isso. Versículo 10, ele respondeu dizendo: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O texto vai terminar dizendo: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, eu queria me deter rapidamente aqui nos versículos 9 e 10. Quando você olha à sua volta, quando você para um pouco para pensar na realidade da igreja de hoje, o que é que você vê? Uma igreja sadia ou uma igreja doente? Talvez você diga assim de cara: a igreja está doente. Mas não é possível ver que no meio dessa igreja doente há aqueles que guardam a palavra do Senhor, há aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor. Pois é, a igreja de Filadélfia, ela tinha exatamente isso. Ela tinha no seu seio pessoas doentes espiritualmente, pessoas que achavam, se diziam cristãos, mas sabem que não são cristãos, pessoas que fingiam pertencer a Deus, mas sabiam que negavam a Deus pelas suas obras. Jesus Cristo faz uma separação dentro dessa igreja. Há aqueles que de fato são sinagoga de Satanás, mas há aqueles que guardam a fé, há aqueles que são amados, que amam a Deus. Para estes, Jesus Cristo faz uma promessa maravilhosa. Qual é a promessa que Jesus Cristo faz no texto? Ele diz: vou guardar vocês da perseguição
da tribulação, dos problemas que vou mandar sobre todo o mundo. Eu vou repetir lendo o texto sagrado para que você possa compreender melhor. Versículo 10. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Uma provação que vai experimentar todos que habitam sobre a terra. Veja que aqui o que fica claro é que essa provação ela não é limitada a um povo, mas é para todos que habitam sobre a terra. Mas o texto também nos diz que de todos que habitam sobre a terra, alguns vão ser guardados pelo próprio Cristo. Quem são esses? Versículo 10, no início, responde: aqueles que guardam a minha palavra. 3.650 pessoas morreram ontem só no Brasil. Meus irmãos, eu não estou dizendo com isso que quando João escreveu esse texto, quando Deus o inspirou a escrever esse texto, ele estava direcionando para este momento. Não estou dizendo isso. Mas eu estou afirmando que Deus está nos provando. Deus está mostrando quem é sinagoga de Satanás e quem de fato guarda a sua palavra. Quem é aquele que vive apenas de aparência e quem é aquele que de fato serve ao Senhor. Há uma distinção muito clara aqui na palavra escrita à igreja de Filadélfia. Os que são da sinagoga de Satanás, eles vão vir a prostrar-se, a ajoelhar-se, a reconhecer o amor de Deus para com aqueles que guardam a sua palavra. Esses vão ter que, em algum momento, se dobrar diante do chão e dizer: Galileu, você venceu. Estou lendo um livro histórico, a História Ilustrada dos Mártires. Esse livro nos conta várias histórias da igreja no início do primeiro e segundo século. Uma das histórias que me chama a atenção é uma perseguição que é levada contra a igreja simplesmente pelo fato de não se prostrar diante dos imperadores. Inclusive aqui neste momento está acontecendo isso. Um desses relatos que mais me chama a atenção é de uma mulher, uma senhora chamada Blandina. O texto nos diz que é uma senhora frágil, debilitada, que é colocada para que negue a Jesus Cristo de forma trágica. Colocam ela no centro de um circo. Em volta dela, outros cristãos estão sendo mortos. Ela é colocada ali para ser devorada por feras, por animais. No entanto, os animais se recusam a devorá-la. Então pegam ela, colocam de novo na prisão, deixam sofrer. Naquele mesmo dia retornam com ela e amarram peles de animais nela para que as feras venham sobre ela. Naquele mesmo dia colocam ela dentro de um cesto e um touro vem e dá uma chifrada nela e ela não morre, nem nega a Cristo. Não satisfeitos, eles a matam. Meus irmãos, quando a gente vê aqui que Deus nos guardará, a sensação que a gente tem é que nós não vamos ficar doentes e que os nossos não vão morrer de Covid. E há muitas pessoas dizendo isso. Inclusive eu ouvi hoje uma história que diz que no dia 30 o anjo da morte vai passar e em uma lembrança ao dia da Páscoa, na qual foi aspergido sobre os umbrais, sobre as portas das casas, o sangue do cordeiro. Eles agora estão dizendo que as pessoas devem fazer o mesmo, colocar um vinho, passar nas portas para que o anjo não passe na sua casa. Um dia desses eu ouvi falar sobre um cabelo de anjo, aquele que achasse um cabelinho pequenininho, fininho dentro de uma Bíblia. Deveria ler aquele texto, pegar o cabelo, colocar em uma água e tomar água e não ficaria doente. Pessoas que me mandaram isso, pessoas que leram isso, que acreditaram que ficaram doentes. A questão aqui, meus irmãos, não é se a gente vai ficar doente ou não. Ser guardado aqui não tem a ver com ser morto ou não.
Ser guardado aqui não tem a ver com ser livre ou não da perseguição. Ser guardado aqui tem a ver com a eternidade. A palavra de Deus nos diz que haverá o dia no qual todos nós nos apresentaremos diante do Senhor. E neste dia todos vão ver a diferença, como diz o profeta, daquele que serve e daquele que não serve. Naquele dia, os gravetos vão ser juntados, colocados num freixo e vai ser tocado fogo. Jesus Cristo está nos dizendo que vai nos guardar, uma promessa maravilhosa de Deus para a sua vida e para a minha. Jesus Cristo não está prometendo que vai nos livrar da provação, que vai nos poupar da dificuldade, que vai nos poupar da doença. Não há essa promessa na palavra de Deus. Pessoas crentes, sadias, pessoas que de fato servem ao Senhor estão morrendo por conta da Covid. No entanto, há uma promessa eterna do Senhor. E Ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação. Na hora que você tiver que ser provado, Deus vai te poupar de negá-lo. Você vai passar pela prova e você vai glorificar a Deus. Pense nisso. O que é que você espera do Senhor nesse momento para a sua vida? Que Deus lhe guarde da doença ou que Deus lhe guarde do mal? Jesus Cristo nos promete: Ele nos guardará do mal. Ainda que sejamos fracos, como foi essa igreja, Jesus Cristo nos promete nos guardar do mal. Ele foi, como Ele mesmo diz: eu vou preparar lugar. E quando eu tiver preparado lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estejais vós comigo também. É para este lugar que nós estamos andando. É para este local que nós estamos andando. É lá que de fato estaremos guardados no Senhor. Por isso, querido, louve ao Senhor. Porque Ele promete que se você for fiel a Ele, se você guardar a palavra dEle, Ele vai te levar em segurança para este dia, para este momento celestial. Que seja do agrado do Senhor. Que você cresça espiritualmente por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, para encerrar esse momento de culto, te convidar para se prostrar diante do Senhor, para reconhecer quem Deus é, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, se eu não tenho guardado a Tua palavra, me ajuda a andar nos Teus caminhos. Eu vou colocar uma canção, e durante essa canção você tem a oportunidade de manifestar ao Senhor a sua oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Exaltado, seu nome.